Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Gisele. Eu vim apenas dar um recado, dar uma satisfação para vocês sobre a correção com domínio do Vademecum da prova da OAB de ontem, né, de domingo. E o que eu tenho para dizer é que eu estou na peça, eu fiquei na peça e não acabei fazendo ainda o domínio do Vademecum das questões, mas eu quero fazer esse domínio com calma com vocês. Por quê? Porque essa peça que caiu em direito civil, né, os embargos à execução, apesar de, a princípio, né, não ser uma peça complicada, vamos dizer assim, né, ela tem uma estrutura de petição inicial. No nosso problema, houve muitas questões de raciocínio, tá? De raciocínio. E eu tô falando como professora, tá? Que faço isso o tempo inteiro. Então a gente teve que puxar muito raciocínio, tá? Ir até não só o Código Civil, mas ir ao Código de Defesa do Consumidor, tá? As respostas dadas são bem mais profundas, tá? Do que apareceu agora nesse gabarito preliminar, e aí eu tô buscando. Para vocês terem ideia, ontem à noite eu tava fazendo o meu whiteboard, né? Pra gente fazer o domínio do Vademecum junto. Eu já escrevi 10 páginas para mostrar para você como achar as coisas, tá? Então, eu só vim dar uma satisfação, porque eu vou conseguir gravar mais tarde isso, tá? Pra gente tentar sanar algumas dúvidas. Mas o que eu posso te dizer de forma geral? É que a peça em si já era trabalhosa, né? Tinham muitos itens. E a gente tinha o miolinho ainda, né? O miolinho do direito material, que também era trabalhoso, tá? Então, eu acredito que o aluno que fez o esqueletão da peça, sabe? O esqueleto processual, puramente processual, ele vai ter uma boa pontuação. Se ele conseguiu fazer a fotografia simples da peça, ele vai ter uma boa pontuação. Mas eu quero fazer bem destrinchadinho para vocês, tá? Essa peça, para que vocês tenham uma noção, mas quero ao mesmo tempo deixá-los tranquilo, porque é uma peça trabalhosa, sim, tá? E eu espero que os examinadores agora, né, que você agora tem que torcer para que o seu examinador, para o seu corretor ser um cara tranquilo, um cara legal, um cara gente boa, né? Ele pegue leve com relação a isso e te pontue os pontos principais que a gente conseguia achar, sim, nos artigos relacionados ao embargo do embargo à execução, tá? Então eu quero que vocês fiquem tranquilos com relação a isso. Eu soube de muita gente extremamente chateada, muito triste mesmo, chorando, né? Por conta dessa peça, porque tiveram muitas dificuldades nessa peça. Então, o que eu posso dizer para vocês, né? Eu fico triste por conta dessa peça. Eu achei ela complexa, tá? Achei ela no domínio do VAD. A gente vai fazer junto, vocês vão ver que tá complexo, vai demorar, vai ser um domínio do VAD de mais de 1 hora, com certeza. E assistir a live depois da OAB Federal. Provavelmente, se vocês forem no YouTube, vai ter lá a live da OAB Federal. Olha, eu fiquei chateada porque foram colocadas pessoas para falarem sobre a prova que nem falaram o que estava escrito no enunciado, né? Não sabiam, não falaram, vamos dizer assim, se confundiram, tá? E colocaram a prova como se fosse uma coisa muito simples, completamente diferente do que foi apresentado lá no site da OAB-FGV como gabarito preliminar. Então, não é bem assim, né? Então, apesar do embargo de declaração normalmente ser uma peça simples, esse nosso específico, ele estava todo complicado, na minha humilde opinião. Eu acho que poderiam ter pegado bem mais leve. Eu acho que poderia ser a mesma peça, mas poderia ser uma história completamente diferente. Poderia ser um enunciado muito menor, tá? E para auxiliar o aluno aí. Tá bom, gente? Eu não me debrucei nas questões ainda, mas eu vi algumas mesas redondas e me parece que as questões, algumas nós acertamos, que foi muito legal, né? Porque a gente veio fazendo domínio do Vademecum com questões antigas e algumas a gente acertou o tema, como, por exemplo, os alimentos gravídicos. Nós fizemos um domínio do Vademecum com relação a isso. A gente acertou algumas coisas também relacionadas a possessórias, que
foi uma aposta, algumas coisas a gente foi bem, inclusive com relação à peça, né? E aí eu vou contar só uma história para vocês verem como os pequenos detalhes, né? E a gente tá sintonizado para acertar. Essa semana, minha mãe me pediu ajuda por conta de um processo eletrônico dela, relacionado a cumprimento de sentença. E aí não tava entrando, né? Cumprimento de sentença. Eu falei, será que não é uma execução? Olha só como Deus é bom. Aí a gente começou a falar sobre isso, enfim. E eu cheguei, sentei na minha mesa e falei, puxa, podia cair, né? Alguma coisa relacionada a cumprimento de sentença e execução. Tá gravado no YouTube. Eu fiquei encanada. E aí eu comecei a procurar, eu lembro que eu procurei brevemente a diferença entre cumprimento de sentença e execução, porque eu sei que muitos advogados confundem, tá? Cumprimento de sentença e execução. E aí eu comentei na live, né? Gente, dá uma olhada nisso, cumprimento de sentença e execução, embargos de execução, tá gravado. Falamos também da questão de locação, que também caiu. Então algumas coisas a gente foi bem, eu recebi bastante feedback dos alunos. Veja, gente, é uma aposta só, tá? Ninguém tem certeza. É que a gente precisa ver o cenário atual e ver como a OAB ela é atual. No próprio caso da petição inicial de direito civil, veja, a pessoa pede um empréstimo para pagar a faculdade, né? Que é uma coisa que está acontecendo na atualidade agora. Então veja como eles puxam coisas atuais, né? E é isso, gente. Então, assim, em linhas gerais, até fiquei chateada porque eu convido vocês a assistir lá no YouTube essa live da OAB Federal falando sobre as provas e falando sobre direito civil, que o rapaz lá, o advogado, fala, essa prova foi relativamente objetiva. Sabe, relativamente o quê? Relativamente como, né? Você tem que falar, não, é uma prova clara, é uma prova objetiva, é uma prova tranquila. Agora, relativamente, nem eles, eu acho, acharam tranquilo o direito civil, tá? Não vou me arriscar a falar nada aqui como sendo uma das piores peças que eu já vi, mas eu não gostei da peça. Eu acho que poderia ser essa peça disposta de uma forma diferente, tá? Não que eu esteja pedindo que a prova tenha que ser fácil por conta de tudo que nós estamos vivendo, da pandemia, etc. Mas eu acho que por conta de tudo que os alunos passaram e nós estamos passando, até com relação ao emocional, a gente poderia pedir ter um problema mais claro, ter um problema mais tranquilo, ter um problema com menos itens, tá? E que o aluno conseguiria com certeza fazer com calma e usando o vademecum, tá? Para vocês terem uma ideia, vou fazer um comentário aqui. Desde ontem eu comecei a buscar, eu posso estar falando maior bobagem, e se tiver alguém que me corrija, porque eu fiquei encanada, né? Eu queria achar a garantia da fiança, não, da penhora. Eu queria um artigo que falasse sobre isso. E Gisele, demorei muito tempo para achar, tá? Então, assim, eu imagino o aluno, né? Quando a gente tá fazendo prova, a gente fica muito mais nervoso. E aí a gente demora muito para achar as coisas. Então, basicamente, só para eu finalizar, a nossa peça de direito civil, apesar de você encontrar, acredito, a peça com facilidade, né? Você encontra a peça com facilidade, mas você tinha todo o miolinho dela, né? Então, você tinha que perceber, por exemplo, que ele falava de abuso, né? De abusividade. Você tinha que perceber que ele falava de contrato de adesão. E aí você tem nessas palavras-chave que ia até o Código Civil e você procurava e tentava procurar sinônimos e antônimos e não encontrava, que eu vou mostrar para vocês quando eu for fazer a correção. E aí você iria ao Código de Defesa do Consumidor. E aí você também ia ter que usar sinônimos e antônimos para achar as coisas, para ter uma base material. Então, gente, não se sintam chateados. Para quem fez a prova e tá se sentindo mal, sabe, tá chateado, porque tudo pode acontecer. Eu acho que quando se pesa muito nas questões, né, na problematização, normalmente fica mais leve a correção, tá? Eu alucino que sim, eu espero que sim, tá? Fico muito triste de saber que alunos de direito civil ficaram muito tristes, saíram chorando da prova, desesperados. Não se desespere. O que eu posso te pedir assim,
o que tá feito, né? Você já foi lá, fez sua prova, é um jogo, né? E pronto. E se eu pudesse te dar um bom conselho, é assim, para de se incomodar com essa prova agora. A gente vai ter, né, o nosso gabarito definitivo, vamos dizer assim, e a pizza da sua prova, né, a sua prova toda detalhada, só o ano que vem. Então eu gostaria muito que você descansasse. Deixa agora para os cursinhos batalharem em cima das questões para você, para os professores batalharem em cima das questões para vocês. Se houver algum tipo de modificação, vocês vão ficar sabendo. Em civil, especificamente, parece que a questão 4, alguns professores estavam, né, discutindo. Deixa quem tem que fazer isso lutar por vocês agora. E vão lutar, pode ter certeza. O que eu peço para vocês, depois de um ano tão turbulento, é que vocês descansem e curtam o final do ano, tá? Eu tô com muitos alunos que tiveram crises de ansiedade seríssimas, foram parar no hospital. Eu tive muitos alunos com síndrome do pânico que foram parar no hospital. Eu tô com alunos com um emocional extremamente abalado, com essa coisa de vai prova, vem prova. Imagina o pessoal de Montes Claros que soube quase meio-dia que ia ter prova, né? Brincadeira. Ontem à noite estava assistindo algumas lives e, salvo engano, foi com o presidente do exame de ordem, salvo engano não, foi com o presidente do exame de ordem, e ele disse nessa live que 30% de abstenção aconteceu, que é algo meio assim histórico, né? Muita abstenção. Então, você que fez a prova, não fica arrependido, você fez o que deu para fazer, vamos esperar, pode ser surpreendente, tá? Eu já tive casos de ver provas extremamente básicas, só assim as perninhas, sabe, as bases da peça, que foram aprovados, e eu já vi prova boa que não foi aprovada, tá? De verdade. Então agora, se você acredita, ora pelo seu examinador, para que ele seja um cara tranquilo, tá? Para que ele considere as coisas que você colocou. Então, eu acho, Gisele, que por conta da complexidade de se buscar tantas coisas que eu expliquei agora para vocês, quem fez a base do embargos de declaração, a base vai ter uma nota legal na peça. Mas, claro, vai ter que contar com as questões, tá? Claro que vai ter que contar com as questões, sempre tem. Mas, se você... A pergunta que me fizeram é assim, Gisele, se eu esqueci algum pedido colocado na OAB, eu zero a peça? Não, você só zera se você errar o nome da peça, tá? Errar o nome da peça. Mas se você esqueceu alguma coisa, endereçou errado, você não vai zerar por causa disso, tá? Então, minha gente, eu vou terminar por aqui. Eu só vim dar uma satisfação para vocês, porque eu tô recebendo um monte de mensagem, tá? Eu vou conseguir mexer isso um pouco mais para frente do dia. Eu quero fazer esse domínio do Vademecum com vocês, pelo menos com as bases. Eu já fiz uma peça, uma pré-peça aqui, tá pronta para mostrar para vocês, que eu acho que vocês sentem falta de ver uma peça, né, pronta. E a gente se fala mais pra frente. Claro que aqui, como professora, eu vou além do que foi colocado no gabarito preliminar, né? Pra tentar acertar mais coisa. Mas vai ser legal a gente fazer o raciocínio junto, mas saibam de todo o meu coração que eu não gostei dessa peça, dessa prova. A peça eu até gostei. Eu não gostei do problema. Eu acho que ele foi complexo demais. E por isso eu espero encarecidamente que o examinador considere isso para os alunos, tá? E dê a pontuação da base da peça, para que todo mundo possa se sair bem e ter sucesso nessa OAB, tá? Eu tive alunos que estavam tão desesperados que viram a peça e começaram a fazer as questões. E a gente sabe que o que a gente diz sempre começa pela peça. Então o desespero foi tamanho que a pessoa começou a fazer questão e disse que mal fez a peça. Eu tenho relatos de alunos que falam assim, Gi, eu não sei o que eu pedi. Eu não sei se eu pedi, tá? Tamanho grau de estresse. Então eu espero que a OAB e todos os examinadores tenham compaixão, né? Tenham um pouco de empatia e auxiliem sim os alunos que basicamente fizeram a peça pedida, tá? Não exigindo tanto raciocínio que demandaria muito tempo, eu digo assim, horas para serem feitos, tá? E ainda mais na situação que nós estamos vivendo, ainda mais numa situação de prova, onde os alunos me relatam, né, professora, quando eu faço a peça em casa, eu consigo escrever, mas quando eu faço a peça na prova, me faltam palavras.
e mais do que nunca faltou palavras para muitas pessoas, né? Então, eu acho que se a gente conseguiu fazer uma peça básica como a fotografia que nós conversamos, né? Endereçamento, partes, preliminares, tanto de nossas preliminares, né, que eu digo, mesmo de petição inicial, que eu também chamo de preliminares, fatos, direito e pedido, basicamente, eu acho que deve ser considerado, tá, minha gente? Então, eu termino por aqui, só vim dar uma satisfação para vocês e agradeço quem me mandou prova, agradeço muito, muita gente me mandou prova, eu agradeci por e-mail, mas agradeço novamente, tá? A prova antecipada. E logo mais a gente se vê. Um grande beijo, descansa a cabeça, descansa você, você merece, desconecta disso. Deixa agora quem tem que trabalhar por vocês, né? Que são os cursinhos e os professores que tem que lutar por vocês para que haja alguma modificação, alguma mudança, tá? Então agora é hora de descanso, descanso, descanso e curta as tuas festas, curta a tua família e vamos esperar ano que vem, porque agora é uma caixinha de surpresa. Tem examinador que é extremamente generoso e tem examinador que é extremamente cri-cri, tá? Então vamos torcer para que o nosso seja generoso. Então um beijo, gente. Tchau, tchau. Até mais.